Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito boa noite a todos. Nossa saudação mais uma vez a quem tem prestigiado já de longa data o painel aqui. Muitíssimo obrigado pela paciência, enfim, pela consideração, evidentemente que não a quem apresenta, mas sim aos nossos convidados. E eu reitero mais uma vez, como tenho feito já há um bom tempo, que o nosso programa talvez tenha a aceitação que tem justamente por trazer pessoas que convivem aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, pessoas que o senhor e a senhora encontram no mercado, na rua, de repente até meio parente, pelos envolvimentos, pelos múltiplos envolvimentos que se dão hoje em dia nas relações, especialmente numa cidade não muito grande, de médio porte, como Erechim é, e para tratar justamente de questões que dizem respeito à vida de todos nós, né? Nós estamos cheios de exemplos aí, de pessoas que nasceram aqui, passaram a vida inteira aqui e hoje estão descansando nos cemitérios locais, enfim, até inclusive antes do programa abrir as suas portas hoje, as suas janelas de hoje, aqui se falava nos bastidores aí de tempos pretéritos, nem tanto assim, porquanto pelo menos dois dos convidados que estão aqui hoje viveram esses tempos e foram atores desses tempos e continuam em plena atividade no palco da vida aqui do município da cidade de Erechim. Nós vamos falar evidentemente sobre o MDB, como está o MDB que perdeu uma eleição há pouco tempo surreal. Se fosse transferido para o futebol, seria depois dos 50 do segundo tempo. São coisas que ocorrem, então é uma força extremamente respeitável e, como tal, já se candidata, já se alça novamente com grande respeito com vistas às eleições de 2020. Quem não acredita é só falar com quem está no poder e vai descobrir logo que o que aqui se fala não é exatamente uma mentira, absolutamente. Para tanto, nós estamos recebendo aqui a senhora Ana Lúcia Oliveira, que é presidente do MDB local, o senhor Teodoro Tedesco Neto, que é primeiro vice-presidente, e o meu amigo particular, já de longa data, todos são amigos, enfim, mas a gente estava conversando aí sobre 1973, o Jandir Santolin, segundo vice-presidente do MDB. Obrigado por abrirem um espaço nas agendas, virem aqui e vamos conversar. Presidente, boa noite e uma alegria em tê-lo aqui junto conosco. Para nós que é uma satisfação imensa, José Adelar, né, já agradecendo pelo convite ao MDB, de estarmos aqui hoje conversando e temos a grata satisfação de ter o nosso primeiro vice-presidente, o Teodoro Tedesco, e o nosso segundo vice-presidente, o Jandir Santolin. Eu agradeço já de antemão pela parceria, pelo companheirismo que tem junto à atividade política da nossa cidade, partidária e a relação de amizade que a gente possui. Então, muito obrigada hoje. Ok, quero fazer uma observação que nós estamos aqui, obviamente, em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Teodoro Tedesco Neto, também prazer em tê-lo aqui novamente. Boa noite José Adelar, boa noite aos que nos assistem. A última vez que eu estive aqui já tem um bom tempo. Exatamente, ia frisar isso. Na ocasião eu falei sobre combate ao Aedes aegypti. Tivemos uma conversa bastante produtiva. E hoje estamos aqui falando sobre o nosso querido MDB.
Eu não poderia estar em companhia melhor do que o Jandir Paulino e a nossa presidente, a Ana Lúcia de Oliveira. O MDB é um partido plural. Nós temos, eu não vou nem falar em tradição, né? Eu sou um MDBista, posso dizer que já de longa data, né? Eu não tanto quanto o Jandir. A Ana é um pouco mais recente, né? Eu acho que me filiei um pouquinho antes que a Ana. Mas nós somos um partido que agrega. Nós temos a pretensão, e certamente fazemos disso uma realidade, esse é um partido que traz as melhores práticas da política, ao menos aqui no nosso município. Aqui nós temos essa pretensão e nós sempre a levamos adiante. Então, sempre é bom falar sobre o MDB e sempre é importante falar sobre o MDB eu já chamo de ícone esse programa. Isso para nós é uma grande satisfação. Eu lembro que quando o Tedesco esteve aqui, entre várias informações importantes que ele prestava sobre aquele negócio do Aedes aegypti, ele dizia, bom, vamos começar pela correção do nome. É chikungunya. E não como a gente ouvia, e eu quero dizer que eu não pronunciava erradamente, né? Mas se ouvia muito assim, chikungunya. Né? E ele fez essa observação, vamos começar por dar nome ao bichinho, o nome dele correto, como ele realmente se chama. É isso, né? De memória. Perfeito. Bom, é uma alegria eu receber o Jandir Santolin. É um homem não muito afeito a entrevistas, eu posso dizer isso por minha conta e pelo convívio que a gente teve, mas isso não retira nem um grama do mérito político que o senhor tem dentro desse partido e dentro da vida política de Erechim. Boa noite. Boa noite, José Adelar. Boa noite aos companheiros de partido. Boa noite aos telespectadores que nos assistem. Dizer que realmente hoje eu estreio nessa bancada pela primeira vez que aqui venho. E que bom que nos bastidores nós comentávamos do vivência do passado, né? Nossa convivência como colegas de trabalho, né? E acho que a vida partidária faz parte, a política faz parte das pessoas mesmo. Uns mais, outros menos, mas é importante a participação de todos, né? Então, o desenvolvimento econômico, social, passa por atividade política e passa pela política, queiramos ou não, a política é que decide. Por isso é um prazer estar aqui, falarmos do nosso PMDB, que há tanto tempo a gente milita no partido, a gente ouve assim tantas coisas de partidos, por isso que é partido, a palavra partido já diz isso aí. Então passamos por momentos difíceis na política, tanto nacional, estadual, mas eu acho que são fases que deverão passar e que as coisas deverão ir para os seus lugares e melhorar. O que move o senhor permanecer ainda, não que deveria ter caído fora, mas enfim, continua atuante, hoje como segundo vice-presidente do MDB? Primeiro, a participação que a gente nunca deixou de participar. Depois, a convivência com os amigos. Eu acho que a amizade que faz a gente a participar. Eu tenho convivência com todos os partidos políticos de nossa cidade, da região. Eu tenho essa boa convivência, mas sempre me dediquei mais ao PMDB. E tu disseste primeiro, por que tanto tempo no PMDB, não mudar de partido? Eu acho que o importante é a atividade que a gente tem, é o desenvolvimento de um trabalho que a gente tem que fazer na comunidade e nós que estamos no PMDB pensamos que é uma alternativa boa do partido e a amizade que a gente encontra dentro do partido é muito grande, isso importa. Muito bem. Vamos falar com a presidente, então. O PMDB está reestruturado, está revigorado, está como sempre esteve, enfim, atuante. Como é que ele tem, já faz quase 3 anos que está fora do poder, depois de passar 8 anos corridos. Tem se reunido, como é que é?
Até porque tem uma sede própria, né? Claro, não, nós temos e procuramos manter a sede própria, até porque, aliás, a sede que é a nossa referência, não é uma sede própria, mas é a nossa referência para os nossos filiados e, enfim, para a comunidade. Mas nós, assim como todos os partidos, a gente procura se renovar. Fazer, na verdade, uma reflexão nesse momento, nesse período, e pós uma gestão de 8 anos, e que se faz necessária, José Adelar. É extremamente necessário nós voltarmos para dentro do seio do MDB e fazer esse debate, fazer essa reestruturação que a gente precisa fazer para se manter atualizado, para se manter permanentemente acompanhando todas as mudanças e os movimentos que a política, que os mercados, que a questão econômica, social, enfim, do mundo promove. Então, nós também, enquanto partido, temos que nos atualizar. Pois bem, como que nós estamos? Nós, além de fazer toda essa reflexão interna, nós estamos nos organizando para as eleições. E isso é permanente em qualquer partido. Nós temos que fazer a nossa composição de uma listagem para candidaturas a vereadores e estamos buscando lideranças em toda a nossa cidade, né, nos bairros, nas associações, enfim, pessoas que tenham a vontade de desenvolver um trabalho político, de fazer a representação da sua classe, enfim, para que venham junto conosco, junto com esse grupo, como o Jandir falou, que é um grupo muito bacana, um grupo que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, de integrar, de estar hoje como presidente do partido, porque, como você disse, Odi, é um partido que tem o respeito da comunidade e que certamente vai ser protagonista também da eleição de 2020, com certeza absoluta, porque assim nós estamos nos preparando, até porque temos uma caminhada hoje já de muito conhecimento, muita experiência, um aprendizado grande, enfim, de muitas eleições que nós participamos até agora. E hoje o MDB, ele tem também um diferencial, que eu poderia dizer que é um diferencial dos demais partidos, porque ele tem aquilo que é mais precioso para os partidos políticos. Ele tem um capital humano muito grande. E dentro desse capital humano, nós, que é riquíssimo, nós temos nomes que podem nos representar e muito bem junto a uma majoritária. Né? Cito também junto ao Poder Legislativo, mas hoje, sim, com mais ênfase, junto à majoritária também. Então, nós estamos nesse processo de reorganização interna, de reestruturação, mantendo o nosso filiado ativo, procurando fazer uma motivação, uma mobilização de todos, fazendo regularmente nossas reuniões mensais. Nós fizemos reuniões mensais no partido, no qual a gente tem a oportunidade de trazer os temas que estão em debate, em questão, fazer também uma discussão dos acontecimentos, enfim, do dia a dia, da política, das gestões públicas, enfim, as novidades, no qual a gente tem que estar sempre atento, mas principalmente procurar trazer o nosso partido de uma forma coesa, de uma forma unida, mantendo esta unidade, que é uma coisa assim, que não é muito fácil de nós mantermos uma unidade hoje. E isso não é algo inerente ao MDB, é inerente a todos os grupos que atuam em diversas áreas, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho. Essa reflexão interna é imagino que já é página virada, enfim, mas sempre é bom dar uma rememorada, entende? Sobre o processo eleitoral anterior,
né, que foi muito sofrido, eu imagino, para o partido, né? Então exige, obviamente, uma reflexão onde foi que possivelmente erramos, entre aspas, né? Ou é uma reflexão também junto sobre o momento atual e juntando a palavra protagonista do MDB, sim, ou também já é uma reflexão juntando esse termo. Dá para se adiantar alguma coisa assim, tipo o MDB para 2020, gente, vai ter um candidato. Ou novamente vai se sentar à mesa e se submeter à condição assim, olha, nós podemos ser vice, porque eu conheço partidos que não admitem ser vice. Sim, nós sempre fomos muito abertos ao diálogo e somos pessoas, esse grupo, na verdade, é um grupo que tem uma consciência muito grande do trabalho e da responsabilidade que nós temos que fazer em relação à nossa cidade e à nossa região hoje. Portanto, nós não temos essa pretensão de dizermos que somos e não arredamos o pé. Não, hipótese alguma. Se chegar um momento e nós, numa discussão mais ampla, e for o melhor para uma cidade, for o melhor para cá, não tem problema, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas hoje, José Adelar, eu tenho certeza absoluta que nós vamos caminhar com o condicionamento de que o MDB tem sim candidato a prefeito. Né? Tem candidato a prefeito. Candidato e candidata? Candidato, candidata. Nós temos um capital, assim como eu falei anteriormente, muito rico. Sim. Né? Nós temos pessoas... O próprio Jandir já foi candidato? O Jandir já foi, nós temos nomes, independente Prefeito de Polis gênero. Foi candidato? Nós temos o Paulo Alfredo Polis. Oliveira já foi candidato? Nosso suplente de deputado federal, né? Nós temos vereadores, temos pessoas históricas do nosso MDB, que é bem diversificado, nós podemos fazer. E essa reflexão que nós fizemos, José Adelar, com certeza, a gente apontou, sim, os nossos erros, os nossos acertos, que caminho nós queríamos tomar, como iríamos fazer esta caminhada, que é muito importante. Mas também, a gente também avaliou a caminhada dos demais partidos, porque não é só nós errando, é os outros acertando também, né? Então, exemplos a gente sempre tem que olhar e aprender com esses exemplos. Então, a nossa caminhada sempre é uma caminhada, a nossa reflexão, a nossa crítica, a nossa autocrítica, ela sempre é propositiva. Ela sempre é olhando para frente, nunca olhando para trás. Nós sempre digo que nós fizemos política olhando para frente. E para frente agora, o que se ensaia é o MDB com candidatura a prefeito para a cidade de Erechim. Mesmo não considerando, como a senhora disse aqui, uma questão fechada. Não, com certeza. Sim, mas com certeza, hoje, com certeza. Se chamado a sentar a uma mesa, vai dizer, ó, nós temos nomes. Com certeza. Me permite, primeiro uma reflexão rápida sobre a questão da eleição passada, né? Se nós sempre tem um condicionante, se tivéssemos feito 7 votos a mais que o atual prefeito, estaríamos lá. 7 votos em um universo de 70 mil, por aí, 60, eu já não lembro mais, 80 mil, isso é uma questão irrisória, mas é bom lembrar, né? Porque nós demos o melhor de nós fizemos todo o possível e não chegamos lá. Desta vez chegaremos. Certamente nós chegaremos, nós estaremos na prefeitura, nós seremos protagonistas, né? Mas é bom resgatar o que a Ana fala, porque assim, ó, nunca diga não. Nós não nos fechamos ao diálogo. Isso seria impróprio de alguém que tem pretensões políticas. Não nos fechamos ao diálogo. Agora, a questão de dialogar, tu tem que dialogar com partidos e pessoas de partidos que convirjam para o mesmo ponto de vista, que tem uma proposta de governo, né? Eu gosto muito de uma palavra que anda esquecida, que é planejamento.
Planejamento é o motor do mundo. As pessoas às vezes nem sabem, né, que o ato de levantar da cama já exige um planejamento, tem que ter programar. Vamos usar como sinônimo. Então, nós teremos que ser protagonista desde que nós busquemos parcerias. Ninguém faz isso de forma isolada e sozinho. Buscar parcerias que realmente, né, têm os pontos de vista que nós defendemos, mas principalmente que pensa a comunidade, né? Isso é importante para nós. Aliás, isso é fundamental para nós. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje. Eu acho que eu tinha outras vertentes aqui para explorar, mas eu acho que nós vamos continuar nesse rio principal aí, nesse corredor principal aí, né, que leva ao Uruguai, né, que é a política com vistas a 2020. Um tema que me apraz por demais também, porque não. Nós já voltamos. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed e o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje, recebendo aqui prazerosamente Ana Lúcia Oliveira, presidente do MDB local, Teodoro Tedesco Neto, primeiro vice-presidente, e Jandir Paulino Santolin, segundo vice-presidente do MDB de Erechim. O senhor tem toda uma vida ligada à administração, dá para dizer, a contabilidade, a números, enfim, essa parte assim de onde normalmente sai o que se precisa para realizar coisas, que é a questão financeira, econômica e tal. O seu primeiro vice-presidente, o Tedesco, acabou de falar, de lembrar uma palavra que andava bastante esquecida, e eu acho que anda muito esquecida no Brasil afora, aí, questão de planejamento. E eu sei que o senhor é um homem que pautou uma vida muito calcada em planejamento, né? Até a sua vida particular, eu acho, vários passos foram dados de uma forma planejada. O que é que o PMDB pode oferecer de novo para uma cidade como Erechim? Quero lembrar uma coisa, Erechim tem hoje um PIB de cerca de 275 a 280 milhões de reais. Passo Fundo tem um PIB de 665 milhões de reais. Concórdia tem um PIB, segundo eu li, de 275 milhões de reais. E Chapecó tem um PIB, para esse ano, de 1 bilhão de reais. E nós já fomos tidos e havidos como digamos assim, um referencial, uma cidade referencial que iria... O que o PMDB pode oferecer assim, em rápidas palavras? Eu sei que isso aí requer um estudo. Realmente isso é uma coisa que nos preocupa e preocupa bastante. Eu sou do tempo, Adelar, em que Chapecó era praticamente um bairro de Erechim. Erechim era potencialmente, economicamente, muito maior que Chapecó. Posso fazer uma... Eu não sei se os senhores viram, há pouco tempo eu entrevistei o Sr. Mosley aqui, e ele disse que quando ele tinha 18 para 20 anos, ele tinha um caminhãozinho que ele levava bananas para Chapecó, porque não havia bananas nos mercados lá de Chapecó para consumo. E eu acredito nisso, porque é um homem, enfim... Isso não faz muito tempo, José Adelar. Eu até vi essa entrevista, assisti essa entrevista, onde a empresa que eu trabalhava não possuía filial em Chapecó, possuía um vendedor. Por aí você vê, isso não faz tanto tempo assim, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, o que houve? Chapecó se impulsionou a partir da Secretaria do Oeste. Sim.
a partir da Sadia Avícola se instalando lá, e principalmente a união da comunidade. Eu acho que é um fator importante as lideranças da comunidade se unirem e planejarem aquilo que o Tedesco falou há pouco. O planejamento é o impulsionador do futuro. Talvez Erechim tenha essas lideranças, tenha essa união, mas falte um pouco dessa união de forças para... na prática, efetiva. Prática, exatamente, para que se desenvolva. Concordo, tu disseste, concordo, tem o mesmo PIB de Erechim praticamente. Nós vemos Marau, o crescimento que tem em Marau, todas cidades vizinhas nossas, mas a que se despontou mesmo foi Chapecó, onde teve impulsionou bastante. Talvez a Secretaria do Oeste tenha trazido esse desenvolvimento maior para Chapecó, mas não foi só isso, teve grandes lideranças de Chapecó, onde as lideranças se uniram e deram esse impulso. Nós temos empresas de Chapecó em nossa cidade hoje com grande sucesso, quer dizer, é fruto de trabalho, é fruto de planejamento, é fruto principalmente da união dessas não digo autoridade, dessas lideranças se unirem e junto com o poder público fazerem o desenvolvimento. Mas eu acho, para colaborar, Jandir, assim, que uma das grandes diferenças que eu vejo em todas as regiões citadas aqui, Marau, Chapecó, Concórdia, é a questão da força política. A consciência que a comunidade regional tem de eleger os seus representantes. Eu morei em Caxambu do Sul por 3 anos, 28 quilômetros de Chapecó. Naquela oportunidade tínhamos a opção de escolher, Tedesco, ou vir para Erechim ou ficar em Chapecó. Nós preferimos vir para Erechim, devido ao grande potencial e o crescimento de Erechim naquela oportunidade. Além, claro, da cidade acolhedora, né, que a gente vislumbrava aqui. Bom, mas a grande diferença que eu vejo assim, é a questão da força política. E o MDB está fazendo o seu papel. Veja bem, lançamos um candidato, um dos maiores desafios que o MDB fez nos últimos anos, José Adelar, foi lançar um candidato a deputado federal. Coisa que muitos anos nós não tínhamos um candidato a deputado federal. Quantos anos, Jandir? Acho que o último candidato a deputado federal nosso eleito foi o Odacir Klein. Não, o Odacir Klein era de Getúlio. Acho que o último foi o Arno Margarinos. O Arno Margarinos, verdade. O Arno teve de Erechim, mas não pelo PMDB. Teve o Fioravante também. Não, pelo MDB. Pelo MDB. A pergunta eu estou indagando pelo MDB de Erechim. José Mandelli Filho. José Mandelli Filho. Então, vejam bem, eu acho que Eu acho que naquela época. Aquele tempo era PTB ainda. Aí, Foi durante a Revolução que aí surgiu o MDB. Isso, Sim, verdade. Então vejam quantos anos que nós, assim, nós enquanto partido, quase 70 anos, 60. quase não temos, não tivemos esse desafio de lançarmos uma candidatura a deputado federal, porque a gente sabe. Além da força política, é a união da comunidade, quer dizer, então. Com certeza. Acaba havendo essa divisão, acaba vindo os candidatos de fora e levam os nossos votos, quer dizer, então. Há que haver essa união da comunidade para que... Tem que ter a consciência que a gente sempre fala, né? Que mesmo que a política hoje esteja assim com um descrédito muito grande, cabe a todos nós resgatarmos isto, porque a boa política existe, as boas pessoas existem, o bom trabalho existe, o bom projeto existe. E então a gente só tem que acreditar e realmente aí, Jandir, nos unirmos, né, em volta de um grande planejamento, termos um foco aonde nós queremos chegar enquanto região, enquanto cidade. Se nós queremos trazer uma universidade federal, nós temos que trabalhar para aquilo. Se nós queremos trazer um grande hospital de referência, nós temos que trabalhar para aquilo. Então a gente vai ter que se voltar. Queremos trazer um distrito industrial, fazer um distrito industrial para nossas empresas, nós temos que nos focar nisso. Mas, para tanto, nós precisamos da força política.
que ela nos ajude e ela destine para nossa região os recursos que lhes são concedidos. O Alto Uruguai virou um queijo suíço, digamos, todo mundo entra, todo mundo tira uns votos, 1.000 votos, 1.500 votos, de todos os partidos, né? E de repente tu vai contar, sobrou tantos votos, dá para eleger o William? Não dá. Emendas parlamentares. Emendas parlamentares, porque isso é sabido, desculpe se eu venho a ser redundante. Vamos conversar. Mas as pessoas, os candidatos vêm aqui garimpar votos. O que é que eles fazem? Eles oferecem a um determinado prefeito, a uma determinada prefeitura, uma emenda de 100 mil reais. O advogado do diabo aqui, eles não fazem isso no Médio Alto Uruguai, não fazem isso lá em Santiago? Não fazem isso lá em Bagé? Fazem em todo o estado, porque mas nós não podemos roubar votos, os nossos candidatos não podem, entre aspas, buscar votos no centro do estado. Primeiro, José Adelar, nós temos que ter candidatos, né? Então, assim, ó, isso também é algo que nós temos que trabalhar muito enquanto dirigentes partidários, é buscar pessoas, lideranças que tenham uma capacidade eleitoral que possam vencer uma eleição e fazer uma disputa, né? E que tenham essa condição, essa predisposição de serem candidatos a deputado estadual e federal. E então, eu vejo assim, para nós poder romper essas barreiras, ir além das fronteiras da região, buscar galgar esses votos também, né? Quero devolver aí a palavra, desculpe ter cortado. Eu agradeço a intervenção, Dana, como sempre, mas essa questão de virem buscar votos aqui, isso só vai terminar, se terminar, com voto distrital. Porque aí tu vai eleger pessoas que têm um comprometimento com o município e com a região. Eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que Chapecó elegeu 2 deputados federais. Eu ouvi, não sei se ouvi bem, mas vamos lá. Nós não conseguimos eleger o Paulo Alfredo Polis por 1.800 votos. Se fizesse mais 1.800 votos, estaria lá. Aí tu vê fora a questão de virem garimpar votos aqui, para não usar outro termo, outra palavra, eu vou lembrar que nós tivemos, me parece que 7 outros candidatos a deputado federal por Erechim, pela região. Nós sabíamos que não, aliás, nós não, a região sabia que eram candidaturas inviáveis, mas nós vivemos um sistema democrático, se tu tiver condições, vai, concorre, mostra a cara e leva se tiver competência. Então, essa questão que a Ana levanta, eu me permito me apropriar de 1 ou 2 palavras, essa é crucial. Nós poderíamos ter, eu não vou nem falar na questão dos recursos que viriam para a saúde, para a educação, para a agricultura, em o Polis estando em Brasília. Não vou falar nisso. Eu vou falar na representatividade da região. Então, um dos fatores que levam a isso, sem dúvida alguma, é a questão, José Adelar, da representatividade política. Mas se tu começar a fazer pergunta, Chapecó era uma vila na década de 70. Passo Fundo, se falava em Passo Fundo, parecia que era uma grande favela. Erechim tem indústria, Passo Fundo não tem indústria, tem a Semeato. Concórdia está lá no meio dos morros. E Erechim, Erechim é outra história. Eu até me surpreendi, eu não tinha acompanhado a questão do produto interno bruto. Eu quero dizer que eu não tenho informação dos municípios, mas eu fui buscar na imprensa. Mas tu és bem informado e são dados que têm credibilidade. Então, qual é a questão? Além do aspecto político, que para mim é primordial, é fundamental, tem a questão dos diagnósticos. O que impede o desenvolvimento? Desenvolver é tirar aquilo tudo que impede uma região, uma cidade de crescer. Então, é isso que nós temos que trabalhar, em cima de diagnósticos e de planejamento. Já temos sabemos que a representatividade política é o norte. O Jandir, ele falou nessa questão de reunir as lideranças, a presidente Ana falou na questão de ter uma representatividade lá, de ter alguém, eu acho que os dois são importantes. Agora, quem é que vai ser o cara que vai descascar esse abacaxi para poder reunir essas lideranças? Porque todo mundo está de acordo, como dizia Churchill, né? Vão, discutam exaustivamente, né? E depois voltem daqui 2 horas e tragam as suas ideias, né? E desde que eu vou referendar, desde que seja eu.
Eu gostaria, antes de seguir, lembrar o trabalho também que fez na região, não sendo de Erechim, mas sendo do partido Odacir Klein. Ele foi um político que representou muito bem a nossa região, muito bem a nossa cidade. Nós não tínhamos de Erechim, mas tínhamos Odacir, que era vizinho aqui de Getúlio, praticamente pertencente a Erechim. E o trabalho dele foi muito importante, que ele fez aqui em nossa região toda. Político de destaque, político que fez tantos anos, foi ministro, foi secretário de Estado, foi presidente do Banrisul, tem uma trajetória política brilhante, brilhante. Então, não podemos esquecer, apesar de não ser de Erechim, foi uma pessoa que bem nos representou. Sempre companheiro, sempre foi companheiro, atencioso com a nossa exatamente. cidade, com nossas empresas. Ele teve um papel destacadíssimo, eu me lembro que eu fui fazer uma reportagem quando a ponte do Barracão estava paralisada, estava parada. Ela tinha sido construída uma parte do Rio Grande do Sul em direção ao meio do rio e uma parte de lá para cá. E havia aquele... Não sei se tu estiveste lá. Dentes. Eu estive lá o dia que foi feita essa visita, ele era ministro e o Brito era o governador. Exatamente. E nós estivemos lá presentes, até o Brito teve que descer em Santa Catarina, porque não deu posto aqui no Rio Grande do Sul, não recordo o que foi. Mas foi ele que ativou novamente aquela ponte e a ponte teve a conclusão. E não só a ponte, porque também no governo Brito, que as pessoas odiavam, e não sei porquê, pelo estilo e pelo jeito dele, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e tenho uma opinião diferente. Acho ele não uma simpatia, mas é um trator, tem que pegar. Ele juntamente com o Odacir, fizeram a 470. Eu andei muito com o Brito. Deu ânimo para aquela região. Eu andei muito com o Brito na região. Tu usaste a palavra correta. Ele é um trator. Se locomovendo de uma cidade para outra, ele resolvia os problemas do Estado. Ele tinha o Estado na cabeça. Ele resolvia por telefone, dialogava com os assessores, com os secretários dele. Sempre tinha um assessor junto com ele. Ele era um trator para resolver os problemas do Estado. Tem pessoas que o criticam, eu o vejo como um grande governador, que deixou a sua marca, pena que ele abandonou a política. Pois é, nós vamos ter que voltar depois a conversar sobre como é que vai poder a região, enfim, mas também temos que falar sobre eleições 2020. Vamos antecipar um pouquinho o nosso intervalo e já voltamos. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed e o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta hoje aqui num programa animado para o grande público, e quando a gente vai para os comerciais fica mais saudosamente animado ainda. Teodoro Tedesco Neto, aonde foi parar o patrolão da prefeitura? Barbaridade. Nós estamos falando eu lembro, para mim, que quem cita Churchill é porque lê, e eu respeito muito quem lê. O patrolão, né? Eu falei agora há pouco do patrolão. Quem dirigia o patrolão várias vezes era José Mandelli Filho. Opa! José Mandelli Filho, na rua João Pessoa, 147, e quando passava um carro, provavelmente é porque tinha morrido o Papa. Então era um carro por semana, e o patrolão andava por lá, e nós andávamos agarrados atrás do patrolão. Mas... Quero te dizer que tu teve muita sorte, porque quando vou usar um termo aqui comum, assim, do dia a dia, quando do emparelhamento do terreno onde seria construído o Colégio Mantovani, né? Sim. Nós andando
atrás, no Patrolão, onde tu ia, o Patrolão era um trator enorme que pegava e juntava a terra embaixo, ia juntando e ao mesmo tempo recolhia e depois fechava, né? Sei. O Chimbé, Mocelim, né, andando ali, deixou a mão ali e quando o Patrolão foi, fechou aquela coisa. Então quem procurar aí, lá no Mantovani devem ter um dedinho lá, que é o dedinho do Chimbé. Se alguém encontrar e quiser devolver, é o dedinho do Chimbé do nosso tempo. Bom, vamos ao que importa realmente. A senhora foi candidata a prefeito, né? Aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Tem se falado com alguma insistência em vários outros nomes, com vistas a 2020, e eu tenho uma teoria minha, que é só minha, digamos, com a qual ninguém precisa concordar, que eu acho, assim, pelo convívio que a gente sempre teve, eu acho que a senhora tem um sonho de chegar à prefeitura. Pode ser se a senhora abriu mão do sonho, pode dizer também, né? E eu acho que talvez a sua oportunidade de ouro seja em 2020, mas há outros nomes. Como é que vai ser isso? A senhora gostaria de concorrer? Não, José Adelar, assim, é muito difícil a gente abrir mão dos nossos sonhos, né? Mas um dos grandes sonhos que eu tenho e grande intenção que eu tenho na minha vida é continuar trabalhando para a minha comunidade. Isso eu sempre gostei dessa atividade de trabalhar, de me dedicar à associação, ao clube, tanto que estamos agora no momento nostálgico falando do Ipiranga, do Atlântico, na época que tinham os times de futebol, né? Então, fazem mais de 30 anos que eu me dedico voluntariamente também para o meu clube, que é o Atlântico. A gente se dedica na nossa comunidade e, como disse o Jandir antes, o que nos move para ser político é justamente essa vontade de ajudar, vontade de auxiliar, vontade de estar junto com um grupo, de tocar em frente um planejamento construído a muitas mãos, né? Então eu não abri mão de sonho nenhum. Se meu partido entender que deva ser eu a candidata, Tedesco, eu serei candidata. Se o meu partido entender que seja o Jandir o candidato, será o Jandir e nós estaremos lá do lado do Jandir, trabalhando, empenhado, se dedicando. Se for o Tedesco, da mesma forma, se for o Paulo Alfredo Polis, da mesma forma. Que ainda pode ser deputado. Que ainda pode ser deputado. Então, o que não pode acabar é a nossa vontade e a nossa determinação de ajudar a construir uma cidade que nos promova uma boa qualidade de vida, que nos traga o retorno de todo aquele amor, aquela dedicação que a gente tem por ela e pelas pessoas. Então, isso assim, eu tenho certeza absoluta, José Adelar, que referente a isso, eu não abri mão dos meus sonhos, não. Ok, para mim já basta essa resposta aí. Quem é que está falando em nome do MDB com os demais partidos? Porque o tempo vai passando e a gente não nasceu ontem, e a gente sabe que as conversações políticas, no fundo, sempre existiram, né? Se encerra-se um pleito, no outro dia pode naturalmente começar uma conversação, o que é absolutamente natural. Vocês têm uma comissão, um conversa aleatoriamente com o outro depois leva lá para o grande grupo, como é que funciona? Não, José. Porque, obviamente, o MDB deve estar acompanhando como é que está a administração municipal, que tem 9 partidos junto, 11, 9, eu acho, né? A gente sabe que nem todo mundo está exatamente satisfeito, né? Então... Sim. Não, a gente acompanha, todos nós acompanhamos e todos nós temos essa, digamos, obrigação de acompanhar todos esses movimentos da política, e o nosso diálogo é permanente com todos os partidos. Sempre estamos conversando, sempre estamos trocando ideias, mas oficialmente nós não temos ainda
uma comissão montada que tenha como objetivo ir lá conversar sobre eleição 2020 com tais e tais especificamente. Isso, na verdade, como que ocorre, Odi? O ano que vem, né, os partidos geralmente elegem ou é seu presidente ou é a sua comissão que foi elencada, enfim, é um grupo de pessoas que vai daí, então, oficialmente manter essa conversa com os demais partidos. Até porque, Ana, os partidos estão montando a eleição das suas executivas. Estão renovando agora, exatamente, né? Exatamente. O PMDB terá suas eleições dia 24, eleição das executivas municipais, dia 24 de agosto. E os outros partidos também estão montando suas executivas. E, lógico, ali adiante virá as negociações, o diálogo, a troca de ideias com os outros partidos para se montar. E daí já é responsabilidade da outra executiva, né? O próprio PP aí, né, que tem agora dia 30, né? Está com algumas questões internas para serem resolvidas, não se sabe como é que vai terminar. O pessoal já esteve aqui, né? Era para ser dia 18, jogaram para o dia 30, né? Enfim, tem satisfeitos, tem insatisfeitos. Não se sabe exatamente para quem. Eu sei que é muito cedo ainda, a resposta eu acho que vai ser óbvia. O MDB está novamente assim de braços dados com o PT, ou ele pode de repente abrir a possibilidade de vir pegar, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, um partido como o Progressista, né, que sempre foi aí, que era antiga... que era o PP, que era o PDS, que era a Arena, que era o PFL, que era a Arena, que não sei o quê, que eram os dois rivais, MDB e Arena. Está fechada essa possibilidade ou ela... Não, como nós falamos anteriormente, nós estamos abertos à conversação com qualquer partido. Sobre estarmos de braços dados com o PT, hoje, nós fizemos uma coligação que era a melhor opção que nós acreditávamos, a grande maioria do partido entendeu que naquele momento era a melhor opção para nós, e segundo a população foi, porque fomos vitoriosos, né? E nós, enquanto MDB, firmamos um compromisso com o Partido dos Trabalhadores e cumprimos. Então, agora, nós não temos mais compromisso com o Partido dos Trabalhadores. Nós assumimos um compromisso e cumprimos o compromisso. E a partir de agora, quando finalizou a gestão, nós estamos abertos à conversação com partidos daqui da nossa cidade, sem problema nenhum. É inevitável, eu preciso questioná-los, que eu entendo, para mim, que cada governo que passa implementa o seu programa e deixa algumas obras, enfim, deixa alguns feitos. Nada é uma construção terminada, tudo é um processo. Que avaliação o MDB faz, observando de fora, até porque tem 2 de seus membros, de seus filiados, o Dr. Derson Nonemacher e o Dr. Plínio Costa Júnior, que lideraram o processo do MDB na saúde aqui e que estão hoje juntos com quem está no poder. Como é que vocês veem que análise, que debates são feitos internamente sobre a administração Schmidt? Bem, nós somos um partido e nos colocamos como tal, um partido de oposição ao governo que aí está, ao governo Schmidt e Lando. Mas sempre a nossa discussão, principalmente com os nossos vereadores e a indicação do diretório, é que seja sempre favorável aos bons projetos para a nossa cidade, né? Então, o MDB tem este perfil. Ele não é oposição simplesmente por ser oposição. Não. Inclusive, ouvindo os nossos vereadores, eles mesmos dizem que
não foi uma nem duas vezes, que eles próprios defendiam projetos que vinham de interesse para a nossa cidade, né, interesses, propostas bem positivas e que eles mesmos defendiam. Então, o MDB tem esse perfil, é um perfil de ajudar a construir, de fazer realmente o seu papel para a construção de uma cidade. E acredito que ele vem fazendo isso. Nós perdemos uma eleição, José Adelar. O nosso projeto, ele não foi vitorioso. Foi vitorioso o projeto do Schmidt. E, para tanto, eu acredito assim que esta avaliação ela deve vir da própria população, não do MDB. O MDB tem que construir seu planejamento, tem que construir as suas propostas, tem que trazer propostas novas, propostas de desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região e deixar que a população faça essa avaliação. Quando nós priorizamos a educação e priorizamos a saúde, a gente priorizou em cima de propostas plausíveis, propostas reais, propostas que realmente a gente poderia fazer. Nós nunca propusemos nada que não pudéssemos fazer e realizar. Quando a gente disse que fizemos o plano de Erechim 200, todas as pessoas, inclusive os partidos, não acreditaram. Então, a gente não fez só o Erechim 200, né, que era trazer 200 milhões de investimentos para a nossa cidade. Nós trouxemos mais de 500 milhões de investimentos para a nossa cidade. Então, mas isso foi em cima de um comprometimento e de um trabalho muito grande que a gente fez hoje. E aí é que eu me remeto ao que falávamos anteriormente, de fazer um grande trabalho de unidade junto às lideranças da nossa comunidade, como nós fazíamos, como propusemos, como iniciamos a fazer esse debate na nossa cidade. Quando a gente começou a trazer para o seio do governo, para o centro do governo, vozes de mais de 500 delegados do orçamento participativo. Quer dizer, são 500 pessoas que estão trazendo a sua opinião de como que nós devemos fazer a nossa cidade crescer. Né? Quando a gente promoveu o Conselho Econômico, onde nós tínhamos a grande representatividade de lideranças empresariais, também que era para construir os projetos da nossa cidade. Então, eu vejo que quem tem que fazer esta avaliação da administração que está aí e as que virão é a população. Só que não dá para deixar de reconhecer a hábil resposta, né? Deixar que inteligente foi rodeando, foi driblando, mas é uma questão política importante, né? E no frigir dos ovos, realmente quem vai fazer a avaliação final é a população, num pleito. Mas eu queria retomar como é que repercutiu dentro do PMDB essa questão de 2 homens do seu filiados ao partido e integrarem o governo hoje. Que certamente o PMDB vai ter que enfrentar em 2020. Eles voltarão para o PMDB? Eles estão no PMDB? Não, eles nunca saíram do MDB. Eles nunca saíram. Eles estão licenciados? Ou? Sim. Não, o doutor Dércio Nonemacher não está licenciado. Eu quero deixar aqui bem frisado que foram opções individuais, né? Tanto do doutor Dércio como do doutor Plínio, de integrarem o governo. Por que qual a justificativa deles? Era justamente de dar sua parcela de contribuição, dar continuidade a um trabalho, enfim, que segundo eles, segundo o seu pensamento, enfim, eles poderiam contribuir dessa forma com o conhecimento que têm, com o trabalho que têm em relação à área da saúde. Então, isso não quer dizer hoje
que o MDB esteja ali no governo. Não, são duas pessoas isoladas que resolveram dar continuidade a um trabalho, dar a sua contribuição. E aqui eu vou citar um exemplo que está aqui na mesa, que é o Jandir. Também participou. O Jandir participou do governo Eloy Zanella. Qual foi o período, Jandir? 2000. Até eu gostaria de... 2000, isso aí. Na oportunidade, realmente, não era minha vontade de ir para o Santa Terezinha, fui convidado, inclusive, para ser secretário da Fazenda na época, mas a comunidade cobrava e eu coloquei para o partido. Eu coloco para o partido nega, eu dou uma entrevista e o partido deu ok para que eu participasse na gestão do Santa Terezinha e eu participei, então, o Eloy Zanella foi no primeiro mandato dos últimos dois, foi no primeiro mandato, de 2001 a 2004. Foi o período que eu estive lá. Com a autorização do partido, o presidente casualmente era o Dr. Dércio Nonemacher, que reuniu o partido e o partido me autorizou. Tedesco, muito obrigado por participar aqui. Nós, infelizmente, o tempo está nos sinalizando aí. Muito obrigado. Eu fico bom trabalho lá. Extremamente grato por ter tido a oportunidade de participar uma vez mais desse programa icônico. Pena que não pode ser mais frequente, né? Mas quem sabe? Eu ia colocar uma vírgula aí. Quero te prometer que antes do próximo surto de dengue, né, que aliás anda meio que em explosão no nosso estado aí, né? Eu quero te convidar, sim. Presidente, muito obrigado por estar aqui, um bom trabalho também, vamos conversar mais vezes. Com certeza, Odi. E Jandir também, muito obrigado, dá um abraço na família lá, enfim, né, na prole. Muito obrigado, muito obrigado. E precisamos contar com a tua colaboração sempre, eu acho que a cidade precisa, né, que tu esteja sempre ativo, presente, dinâmico, enfim. Muito obrigado a toda a família MDB, enfim, muito obrigado aos que nos prestigiam, uma boa noite e até a próxima. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed e o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano.